Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dos 3 webinars sobre a forma de regressar ao local de trabalho em segurança, promovidos pela Medis com a colaboração da Atlantic Air. Agradecemos desde já, em primeiro lugar, a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver, por estarem desse lado, aproveitando igualmente para agradecer, em nome da Atlantic Air, o convite feito pela Medis para esta parceria. Este primeiro webinar insere-se num contexto laboral do atendimento ao público, tendo como oradores o Dr. Mário Miranda, que é médico especialista em Medicina do Trabalho e Imunoalergologia, Dra. Alice Marques, diretora clínica da Atlantic Air e também médica especialista de Medicina do Trabalho, Dra. Telma Silva, técnica superior de Segurança no Trabalho e engenheira Lúcia Costa, também técnica superior de Segurança no Trabalho. Iniciamos então esta primeira exposição com o Dr. Mário Miranda. Muito bom dia, Dr. Mário. Bom dia. Então, muito bom dia a todos e agradecendo mais uma vez à Medis esta oportunidade que nos dá de estar aqui em conjunto e termos uma interação, um diálogo. Eu espero que seja sobretudo um diálogo, porque as questões são muitas, as pessoas têm muitas dúvidas e neste momento nós estamos a procurar com este webinar de regresso ao trabalho, ajudar-vos nesta fase complicada. É uma fase complicada e nas empresas em que o atendimento ao público é uma das mais importantes dimensões e facetas, são aquelas empresas que neste momento estão realmente numa situação mais difícil. Isto porque estamos a falar de contacto com a população em geral. São, por vezes, centenas ou milhares de contactos diários que os profissionais destas empresas têm de ter com pessoas, obviamente, das mais variadas proveniências e muitas vezes são portadoras, infelizmente, do vírus SARS-CoV-19. Neste momento, eu queria dar-vos algumas ideias de força relativamente ao que se sabe sobre o vírus e sobre a doença. Nós atualmente sabemos que o contágio desta doença Covid-19, portanto o contágio do vírus SARS-CoV-19, CoV-2, é um contágio muito fácil, é muito semelhante ao da gripe sazonal, ou da influenza, e tem características um pouco diferentes da primeira doença causada pelo SARS-CoV inicial, que já tem alguns anos. Isto porque tem realmente uma taxa de transmissão interindividual muito superior, muito superior. E por outro lado é também um vírus novo, é um vírus que o nosso sistema imunitário não conhece. Ou seja, o nosso sistema imunitário não tem qualquer defesa específica contra este vírus. Ora, isso torna este tipo de doença particularmente complicada do ponto de vista médico. Isto porquê? Porque se a maioria das pessoas não vão ter uma doença, como sabem, uma doença significativamente grave, então terão apenas alguns sintomas ligeiros, como uma tosse, muitas vezes uma tosse seca, podem ter um cansaço muito semelhante ao cansaço que um sino gripal também faz, alguma febre, nem todos os doentes têm febre, algumas cefaleias, muitas vezes a perda do olfato, portanto do sentido do olfato e do paladar, mas a maioria, cerca de 80%, e vamos ver um pouco mais à frente, tem apenas esta forma ligeira. Aquilo que nos preocupa, verdadeiramente falando, são as formas graves da doença, que ainda hoje nós não sabemos exatamente o porquê de atingir certas pessoas e não atingir outras. Portanto, estamos perante um vírus novo, o sistema imunitário não o conhece, portanto, o nosso sistema imunitário encontrou algo de novo, e a explicação óbvia para o motivo pelo qual o nosso sistema imunitário, por vezes, reage de forma exagerada à infecção. E esse exagero é que faz aquilo que já ouviram falar com certeza, a tempestade citocínica, a inflamação muito grave que afeta sobretudo o pulmão. Infelizmente é um vírus que também afeta a área cardíaca e vascular. Nós sabemos atualmente que uma das complicações, uma das causas inclusivamente de morte são as complicações vasculares, tromboses, problemas ao nível cardíaco também, mas afeta também o rim. Portanto, é um vírus que, para além de provocar aquela pneumonia que toda a gente ouviu falar, a pneumonia bilateral grave
e que muitas vezes é acompanhada por uma tempestade citocínica, portanto, uma inflamação absolutamente extraordinária, o que acontece é que nós ainda não sabemos muito bem quem é que vai sofrer desta forma mais grave da doença. Por esse motivo, todos os cuidados são poucos. Quem está ao atendimento ao público, obviamente, está exposto a um risco superior, porque contacta com muita gente, e muita gente que esperemos que venha protegida com a sua máscara de proteção social, mas muitas vezes também não sabemos como é que está o estado da higiene das mãos, não sabemos como é que as pessoas, digamos, estão ao nível da sua proteção e dos seus cuidados de higiene e os seus cuidados de proteção relativamente a esta infecção. Nós vamos falar um pouco sobre esta questão. Vêem neste diapositivo as orientações da DGS relativamente às medidas nas empresas. É importante, estas medidas são gerais. Devo alertar-vos que cada empresa é um caso especial, portanto, deve ser feito, mais à frente, os nossos colegas irão falar sobre esta questão, mas cada empresa é um caso particular. Agora, o que eu vos devo deixar como mensagem é, neste momento, ainda não conhecemos muito bem a doença. Já sabemos muito sobre ela, mas a conhecemos mal. Os cuidados devem continuar a ser os mais rigorosos possível. As pessoas que lidam com o público em geral têm que ter um cuidado especial. E devemos estar atentos, o próximo diapositivo falará um pouco sobre isso, devemos estar atentos a questões básicas como esta, os sintomas. O trabalhador deve, acima de tudo, mais adiante iremos falar sobre isso, automonitorizar os seus sintomas. O trabalhador deve ser o seu próprio enfermeiro, o seu próprio médico também. Deve vigiar os sintomas, deve vigiar a temperatura, não deve regressar ou voltar ao seu trabalho se tiver sintomas ou se tiver febre. Portanto, a automonitorização é fundamental. Isto porque é muito importante, porque neste momento nós sabemos que nos 2 dias anteriores ao aparecimento de sintomas, o trabalhador já está infectado. Ou seja, o trabalhador pode, em muitas circunstâncias, estar perfeitamente normal e já ter o vírus em incubação. O vírus já está a desenvolver-se e já está contagioso. Por isso, alertar toda a gente para que os contactos que tenha havido, que tenham acontecido, têm que ser todos eles também rastreados com muito rigor. Vou-vos só referir alguns aspectos que são os mais relevantes. Já vos falei de alguns sintomas ligeiros, ou melhor, mais ligeiros. Aqui estão aqueles que devem alertar e devem preocupar as pessoas. Realmente uma febre alta, embora a febre alta, como muitas vezes nós sabemos, pode ser uma manifestação de defesa, no entanto, uma febre alta persistente é um sinal de alerta para as formas mais graves da doença, que são aquelas que eu vos referi, são aquelas que nos preocupam. Uma respiração difícil, uma pessoa que notoriamente esteja com dificuldade respiratória, uma dor no peito persistente, uma dor que a pessoa se refira muitas vezes como um peso, é também um sintoma grave. Uma pessoa que esteja diferente do ponto de vista psíquico, confuso, com alguma sonolência excessiva, é também um sintoma grave. E este, então, os lábios azulados ou roxeados, que significam que já há dificuldade na oxigenação do sangue, então aí estamos perante uma situação ainda mais gravosa. E quais são, e agora passamos então ao slide seguinte, por favor. Neste momento, em função desta exposição, gostaríamos então de questionar aqui o auditório nesta pool que estamos a realizar, se verificaram casos graves de Covid-19 na sua empresa. Gostaríamos, por favor, que nos mostrasse a sua resposta para ser possível nós também acompanharmos aqui a realidade de todos aqueles que não estão a ver e ouvir. Temos já aqui um quadro de respostas com uma predominância de não, felizmente a resposta é não. Avançamos então para a componente de grupos de risco em Covid. Dr. Mário, por favor. Muito obrigado. E, portanto, como eu vos disse, apesar de esta doença ainda não estar completamente conhecida, é verdade, é uma doença que ainda nos deixa muitas interrogações e a própria imprensa, a própria comunicação social tem manifestado e tem sido reflexo disso.
Mas há algumas situações que nós sabemos que são particularmente graves, ou melhor, que podem conduzir à forma mais grave da doença, aquela que, infelizmente, leva à morte de muitas pessoas. Basicamente, assim, resumindo, são aquelas doenças que não estão controladas ou que têm um nível de gravidade elevado. É o caso, por exemplo, das doenças cardíacas graves, não controladas. Não estamos a falar de uma doença cardíaca vulgar, uma pequena arritmia, uma insuficiência cardíaca ligeira, não é. Estamos a falar de doenças cardíacas graves, assim como hipertensão arterial grave, mal controlada. Portanto, obviamente que sabem que em Portugal a hipertensão arterial é muito comum, é muito frequente, mas não são todas as hipertensões que estão associadas à forma mais grave. Assim como as doenças respiratórias, as asmas e as bronquites, DPOCs, só as formas mais graves e não tratadas é que estão em risco. Assim como a diabetes, mesmo a obesidade, são uma obesidade moderada, grave e mórbida, obviamente as formas mais graves da obesidade é que estão associadas. Já as doenças oncológicas e as doenças autoimunes e todas as causas de imunodepressão, pessoas que fazem tratamentos imunodepressivos, aí sim é preciso, temos de considerar qualquer doente oncológico, qualquer doente com doença autoimune, é um doente de risco para as formas graves e potencialmente mortais da doença. Depois há duas situações que não são doença, felizmente, que é a idade avançada e a gravidez ou após gravidez, o puerpo, o puerpério. Aí sim temos que ter algum cuidado mais, porque nós sabemos que na idade avançada também há formas, é mais comum as formas graves, são mais comuns, e na grávida e na criança pequena, no recém-nascido, pelo risco de doença futura. Portanto, estes grupos têm que ser particularmente vigiados, têm que ser particularmente acompanhados pelo médico. A seguir, por favor. Aqui só para vos, eu não vou demorar, a seguir as nossas colegas vão falar melhor sobre isto, só para vos dizer que nestas pessoas que possam ter algum risco elevado, se não for de todo possível o teletrabalho, o trabalho domiciliário, poderão, ou então, quando se tem que deslocar a um local de risco, e no caso do atendimento ao público, temos de considerar que qualquer local em que haja elevada frequência de circulação de pessoas é um local de risco, teremos muitas vezes que utilizar uma proteção especial. Portanto, só para vos dar o exemplo, poderemos ter que usar uma máscara N95P2, portanto, em Portugal a designação é P2, que é uma máscara que filtra. Portanto, é uma máscara, um respirador, que tem um filtro que permite proteger a própria pessoa. Ao contrário das máscaras sociais, ou de proteção social, é que protegem sobretudo os outros, ou seja, não é tanto o próprio que a usa, mas esta protege efetivamente a própria pessoa. Portanto, temos de considerar que em algumas situações de risco, e em casos bem pensados, teremos que usar. Podemos passar mais à frente, por favor. E então, o que é que nós temos de pensar? Como eu já vos falei, não vou repetir isto, só cerca de 20% dos doentes que têm a doença desenvolvem as formas mais graves. E destes 20%, só, felizmente, uma parte muito pequena, portanto, uma porcentagem pequena, é que tem de ir para unidades de cuidados intensivos. Felizmente, que são, efetivamente, as pessoas que neste momento que estão em maior risco de mortalidade. Mas temos de pensar que, apesar dos 80% serem pessoas que recuperam sem qualquer necessidade de intervenção terapêutica, temos 20% de pessoas que vão sofrer uma forma mais grave. E potencialmente, e isto é um dado que cada vez nós temos que ter mais em conta, potencialmente vão sofrer doenças crónicas associadas ao Covid, nomeadamente doenças tromboembólicas. Já vos falei que os problemas vasculares neste momento estão a ser considerados como uma das causas principais de morbilidade, portanto, de doença como consequência da Covid-19. E, portanto, temos que ter em atenção que mesmo os doentes que não vão para unidades de cuidados intensivos podem vir a ter problemas futuros. E agora passamos à frente só para vos falar de algumas situações que estão associadas precisamente a estas complicações no futuro. Estas pessoas, sobretudo aqueles 20% que eu vos referi, podem vir a ter, durante bastantes meses ainda, dificuldade na execução de tarefas, na resolução de problemas, vão ter déficits de memória e de concentração, que podem surgir mais tardiamente, podem retomar lentamente o seu ritmo de trabalho e, portanto, vai ser necessário uma readaptação ao posto e ao horário de trabalho. E muitas vezes teremos que pensar no teletrabalho como o regime mais adequado para estas pessoas. Portanto, estamos a falar daquele grupo que sofreu realmente doenças ou sequelas ou complicações mais tardias.
Portanto, muitas vezes teremos que, as empresas vão ter que pensar em destinar tempo para fisioterapia musculoesquelética, para cinesioterapia respiratória, para reabilitação cardiorrespiratória. Muitos destes doentes, sobretudo os que tiveram unidades ou internados durante muito tempo, vão precisar disto. Portanto, devem ser especialmente vigiados e acompanhados. Passando à frente, por favor. E, portanto, nós temos que também terem atenção que muitas destas medidas que estamos, felizmente, agora a levantar, podem permanecer ativas durante algum tempo. Isto para evitar que haja novas vagas da doença. Portanto, as empresas têm que estar preparadas. E também algumas podem ser das mais difíceis e mais gravosas e mais rígidas, podem ser reintroduzidas se houver vagas futuras. Passando então, por favor. Passar à frente. Relativamente a esta componente, o Dr. Mário Miranda terminou aqui a sua exposição. Vamos agora passar a uma abordagem de adaptação aos locais de trabalho e proteção dos trabalhadores, parte da doutora Alice Marques. A temática abordada pela doutora Alice está espelhada neste mesmo sumário que vos apresentamos, sendo que passo a palavra à doutora Alice Marques para prosseguir, sendo que iniciamos com a envolvência dos trabalhadores. Bom dia, muito obrigada por estarem presentes e vamos então continuar agora numa vertente mais virada para o que é necessário fazer do lado da empresa para que haja uma retoma do trabalho nos locais habituais de trabalho de forma calma, o mais produtiva possível e para isso nós temos que envolver todos os nossos trabalhadores. Para a primeira ferramenta de que vamos lançar mão é o plano de contingência. O plano de contingência é um documento que todas as empresas têm que desenvolver por obrigatoriedade legal e nós podemos aproveitar exatamente a existência deste documento para, na sua divulgação, começar a envolver os trabalhadores em ações de sensibilização, em informação e, eventualmente, depois de eles já conhecerem o plano, podemos envolvê-los mais criando linhas de apoio telefónico para esclarecer dúvidas ou outras questões que tenham que levantar. Sem dúvida nenhuma que esta crise da Covid-19 veio realçar a importância que tem o coletivo das empresas, os seus trabalhadores, na participação também das medidas preventivas futuras que devemos implementar e, designadamente, na solução, na proposta de solução para algumas questões que se vão colocando ao longo do tempo. Este envolvimento dos trabalhadores deve abarcar todas as empresas que eventualmente possam estar nos locais de trabalho de cada uma e que sejam com trabalhadores subcontratados ou até trabalhadores de trabalho temporário. Nós somos responsáveis por envolver também estes trabalhadores para que o plano de contingência seja cumprido e as medidas devidamente implementadas, abarcando o coletivo das pessoas que lá estão. Uma das guidelines que existe por parte da DGS e da ACT é que nós devemos obrigatoriamente reavaliar os riscos e, portanto, vamos ter que perceber o que é que já lá está plasmado no tal plano de contingência, o que é que já estava plasmado na avaliação de riscos anteriores e vamos ter que ter atenção às medidas que já foram implementadas pelos vários países da Comunidade Europeia, como, por exemplo, o confinamento e o distanciamento social. Vamos ter que perceber outras regras que foram implementadas como obrigatórias no nosso país, como já falei do plano de contingência, algumas proibições que existiram de atividades económicas terem a sua continuidade e, portanto, temos de ter em conta todas as fases, desde que estivemos em estado de emergência até agora que estamos em estado de calamidade e ainda em desconfinamento e, portanto, com alívio de algumas medidas, mas algumas outras são para permanecer e, passando à frente, podemos perceber que algumas destas medidas vieram para ficar.
Ou seja, as questões ligadas, por exemplo, à higiene das mãos, à higiene dos locais de trabalho, às regras de uso de equipamento de proteção individual, leia-se sobretudo dirigida à Covid-19, obrigatoriedade da utilização de máscaras, que passou a ser generalizada, e há alguns casos que teremos que conservar em teletrabalho, porque são pessoas que, pertencendo aos grupos de risco, dos quais a doutora Mário Miranda já falou, devem manter-se em teletrabalho. Há regras fixas para as quais chamo a atenção e que são fundamentais em relação ao distanciamento. Nós temos que ter, nesta atividade em particular de atendimento ao público, constantemente nas nossas cabeças, quando estamos perante atendimento ao público, constantemente deve estar a questão do distanciamento e da higienização do local de trabalho ou do local do local de atendimento das pessoas externas que vão estar em contacto connosco. Não há dúvida nenhuma de que toda a gente já tomou nota de que esta pandemia desestruturou as sociedades em termos financeiros, em termos económicos, em termos das atividades em geral, e nós temos todos a obrigação de nos empenhar, desde os empregadores aos parceiros sociais, aos governos, no sentido de proteger os trabalhadores, as suas famílias, a sociedade em geral, e retomar a atividade económica com o menor dano possível para o futuro próximo. E agora, então, o que é que teremos que fazer? Há muitas coisas para fazer que devem estar plasmadas no tal plano de contingência, e as primeiras das quais eu chamo a atenção são: nós temos que olhar para o nosso layout habitual e perceber o que é que temos que mudar. E vamos ter que mudar muitas coisas. Vamos ter que mudar a orientação de balcões, a orientação de mesas, a orientação de secretárias, vamos ter que afastar o mais possível, vamos ter que provavelmente reduzir o número de trabalhadores em cada horário de trabalho, vamos ter que identificar constantemente anomalias que vão surgindo e corrigi-las de forma a conseguirmos que os trabalhadores se sintam confortáveis e de forma resiliente considerem o seu trabalho de dia a dia a cada vez com maior rentabilidade. Não perder de vista nunca as orientações das autoridades da Direção-Geral da Saúde e da ACT e ter constantemente um plano de medidas preventivas que pense que primeiramente devemos implementar as gerais e só depois partir para as medidas individuais de prevenção. Neste sentido, gostaríamos de fazer uma nova questão ao nosso auditório: se a sua empresa tem um plano de retoma ao trabalho devidamente estabelecido. Pedimos, por favor, as vossas respostas para também enquadrarmos as vossas respostas na nossa abordagem ao tema, por favor. Temos um quadrante de respostas maioritariamente afirmativo, no sentido de afirmar que existe este plano das empresas, sendo que há algumas informações que dão conta que não têm o total conhecimento se este plano existe ou não. Nesse sentido, doutora Alice? Pois, mas de facto nós temos que ter esse plano. As empresas devem desenvolver esse plano, porque quanto mais esse plano exista e seja consistente com a realidade de cada empresa e preveja e anteveja todos os problemas que podem ser gerados, mais facilmente nós temos a atividade retomada, com tranquilidade, com resiliência e com a adesão dos trabalhadores. Se nós organizarmos o trabalho, se houver constantemente a preocupação de estar atento às alterações que constituem entropias e que podem atrasar a recuperação do todo o sistema do atendimento ao público, quanto mais persistirmos em
ter um plano escrito e divulgá-lo, devidamente melhor nós vamos fazer face às questões que nos vão sendo colocadas. Na verdade, a pandemia não acabou. E, na verdade, nós temos que estar muito atentos a este plano e perceber sempre que a informação deve estar atualizada, ser de fontes fidedignas, e nós, empresas, nós, empregadores, nós, gestão de topo, temos a obrigação de ter a promoção dessas medidas em contínuo e estar constantemente a revê-las, a promover novas medidas corretivas e de correção e a voltar outra vez ao início, ou seja, planear, implementar, rever e voltar a aplicar. Isto é um ciclo que se cumpre nos sistemas da qualidade e é esse lema que nós devemos seguir. De facto, as atividades devem ser retomadas de forma progressiva e gradual. Não podemos nunca colocar em risco os passos que já demos no sentido da prevenção e da contenção. Não podemos aliviar as medidas fundamentais de maneira nenhuma. Nós temos que pensar que esta pandemia veio para ficar, como já disse, vai ficar muito tempo, infelizmente, são essas as perspectivas científicas para o tema, e podemos eventualmente até ter que vir a agravar novamente as medidas, relativamente às medidas restritivas, com certeza. E o plano de contingência é, como eu disse já há pouco, um documento que tem constante atualização, é um documento dinâmico e que necessita atualização constante. Então, já anteriormente todos nós sabíamos que, por lei, as empresas têm que ter os seus riscos avaliados. Haveria uma quantidade grande de empresas onde o risco biológico era irrelevante e não constava quase, ou não constava de todo, na avaliação de riscos feita pelos elementos da segurança no trabalho. Atualmente, e depois de sair a informação técnica 14/2020 da DGS, passou a ser uma obrigatoriedade legal avaliar o risco biológico e os seus impactos em todas as empresas, independentemente da atividade de base do CAI que a empresa tem. Para além das atividades típicas da empresa que geram alguns riscos, nós temos que ter o risco biológico Covid avaliado. E depois de ele estar avaliado, deve ser considerado o risco também acrescido que constituem as pessoas pertencentes a grupos de risco, conforme já falado atrás. Dependendo dos níveis de risco que nós vamos encontrar nestas pessoas, poderemos eventualmente ter que manter bastantes pessoas, ou uma boa parte, em teletrabalho, e também pensar que há outras pessoas que, não sendo elas próprias grupos de risco, podem estar em contacto diário no seu ambiente familiar com pessoas que pertencem a grupos de risco. E isto já coloca o nosso trabalhador novamente numa situação de risco acrescido. Outras medidas práticas que as empresas poderão implementar e ajudar os seus trabalhadores, devem fazê-lo, é nas possibilidades diárias de intervenção ao nível da entreajuda, da pequena alteração da organização de trabalho, da alternância de tarefas, do constante contacto que podem necessitar com os profissionais de saúde, e os empregadores devem articular esses contactos com os profissionais de saúde no trabalho. E, para além disso, é preciso que os empregadores tenham em mente que é absolutamente necessário estar atento a pessoas que passaram, durante este tempo que estivemos em confinamento, por situações de doença grave, por morte de um familiar, por exemplo, ou que tenham outro tipo de problemas, porque eles existem e porque o nível de desemprego atingiu toda a gente e muitas famílias. Nós podemos ter trabalhadores que estão connosco, mas que, na verdade, estão com outras dificuldades psicológicas, financeiras, problemas pessoais, etc. E devemos ter atenção e tratar estas pessoas de forma particular. É necessário que reconheçamos que existe ansiedade, existe medo de contrair a doença, e nós temos que encarar que os nossos trabalhadores tenham
problemas pessoais e familiares e que, portanto, devem receber apoio. Inclusive, começa-se a ter presente novamente nas entidades que supervisionam as atividades de segurança e saúde no trabalho, a nova intervenção dos psicólogos de trabalho na ajuda à retoma dos trabalhos regulares no local habitual. Para isso, nós também podemos dispor de fontes que possam auxiliar os nossos trabalhadores a adotar estratégias para a retoma dos serviços nos seus locais habituais de trabalho. Outra ponderação que os empregadores deverão ter é a questão ligada ao absentismo. Nós vamos continuar a ter algum absentismo, porque a doença está aí e vai continuar em contágio entre nós. Portanto, haverá trabalhadores que ainda não vão retomar o trabalho porque estão ausentes por causa de Covid ou, eventualmente, por outros motivos, ou porque estão em quarentenas profiláticas ou porque estão a prestar assistência a familiares infectados ou ainda porque estão em recuperação de algum caso que possa ter sido enquadrado naquele caso grave que o Dr. Mário Miranda falou. Nós tivemos aqui também, como em todas as crises, há sempre oportunidades de aprendizagem que nos dão ensinamentos para o futuro. Esta questão da obrigatoriedade do plano de contingência foi uma lição que todos tivemos que aprender. As empresas não tinham habitualmente planos de contingência, toda a gente teve que os fazer agora, é obrigatório tê-los, é obrigatório atualizá-los e temos que aprender com isso. Este plano de contingência serve para o futuro, isto é, a estrutura do plano serve para que nós, numa outra crise qualquer, mesmo que não seja uma crise de pandemia ou de risco biológico evidente, serviu para nós percebermos que há novas formas organizativas, novas formas de implementar o trabalho, reduzindo o risco das empresas a todos os níveis. O teletrabalho é o exemplo paradigmático do que estou a dizer. Mas não só. Nós podemos fazer muitas outras aprendizagens com os desfazamentos de horários, com o trabalho em horário contínuo, com o trabalho alternado por equipas presenciais, umas e em teletrabalho outras, etc. Nós, na Atlanticare, temos promovido para garantir o regresso ao trabalho em segurança, temos vindo a promover a realização de exames ocasionais presenciais para todos os trabalhadores que estão classificados como pertencentes a grupos de risco. E o enquadramento destes trabalhadores no local de trabalho pode existir. Nem todos terão que ficar em teletrabalho. Nós teremos é que adequar as medidas de prevenção muito cirurgicamente a cada caso específico de grupo de risco. E isso faz-se com a execução de um exame ocasional e com a decisão do médico de trabalho de como é que aquela pessoa deve regressar, em que circunstâncias, com que tipo de proteção, com que tipo de cuidados e com que tipo de horários. Como todos sabemos, existe de facto uma avalanche de informação sobre Covid-19 e nós temos que distinguir aqui o que é verdadeiro, o que é falso, o que é que devemos nós moderar e veicular para os nossos trabalhadores. São as informações que vêm destas 4 organizações internacionais, a OMS, o Centro Europeu de Controlo de Doenças, a Comissão Europeia e a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. Na verdade, depois temos as grandes linhas destas 4 organizações têm vindo a ser transpostas pela Direção-Geral da Saúde e pela ACT. E nós devemos estar atentos e divulgar este tipo de informação e não propagar medidas ou notícias que não sejam fidedignas. Depois temos que estar sempre atentos a novas informações veiculadas por estas organizações e cumprir escrupulosamente as novas normas, as novas alterações a orientações que já existiam e promovê-las nos locais de trabalho com informação, formação e outras ações que devemos promover junto dos nossos trabalhadores.
Muito obrigado pelo seu contributo, doutora Alice. Nós vamos então agora fazer aqui uma transição para o foco deste primeiro webinar, que é o atendimento ao público, sendo que vamos abordar agora as orientações gerais para adaptar os locais de trabalho com a doutora Telma Silva, sendo que numa primeira instância, para percebermos a caracterização aqui do nosso auditório, questionávamos qual o setor de atividade da sua empresa, portanto lançamos aqui as diferentes opções e pedíamos por favor que respondessem a esta questão que colocamos. É uma questão importante porque estamos a falar de algo que tem pontos bastante homogéneos, mas também há certas particularidades e naturalmente em função das respostas que nós recepcionamos, vamos adaptar um pouco aquilo que é o nosso discurso para abranger o maior número de participantes e de informação relacionada com a área da atividade. Pedimos então, por favor, a vossa resposta. Temos aqui uma distribuição bastante interessante entre a imobiliária, informação e comunicação e depois o sempre subjetivo outro, mas estas respostas que agradecemos permitem-nos uma abordagem mais particular a partir de agora. Doutora Telma, passa então, por favor, a palavra para si. Olá, muito bom dia. Obrigada a todos por estarem desse lado. Vou então iniciar a minha apresentação abordando orientações mais gerais para o regresso ao trabalho. Importa, em primeiro lugar, compreendermos que também os serviços de segurança e saúde no trabalho precisaram de se adaptar, de adequar e reforçar muitas das suas atividades junto das empresas. Os serviços de segurança e saúde no trabalho são, neste momento, fundamentais, os parceiros fundamentais das empresas, porque vão ajudar a definirem quais as melhores medidas de prevenção que as empresas devem implementar e fazer cumprir para fazer face a esta pandemia. Neste sentido, e como já foi referido, nós estamos perante um novo risco no nosso local de trabalho e um novo risco que tem um forte impacto no funcionamento das empresas. Torna-se, portanto, obrigatório procedermos a uma nova reavaliação dos riscos existentes. Isto porque nós estamos perante dois riscos emergentes. Temos a parte biológica, que, como foi frisado pela doutora Alice Marques, muitas vezes nem sequer constava numa avaliação de riscos de algumas atividades, sendo que agora esse risco existe, e porque estamos perante o agravamento dos riscos psicossociais. Existe ansiedade, existe receio e os colaboradores devem se sentir seguros nessa retoma ao local de trabalho. Okay. O plano de contingência. O plano de contingência é o documento-chave, digamos assim, nesta fase. O plano de contingência é obrigatório, as empresas devem o ter, deve ser atualizado à medida que se perceba que há necessidade de adaptar alguma medida que foi definida inicialmente, até porque inicialmente muitas empresas regressam 50% das equipas, vão regressar depois, posteriormente, a totalidade das equipas e há necessidade de haver este ajuste constante do plano de contingência. O mesmo deve ser o espelho de todas as medidas que estão atualmente a ser implementadas na empresa. Pronto, estas são as orientações assim gerais. Passando agora para falar, e aproveitando que algumas empresas já têm os planos de contingência, vocês vão conseguir perceber se o plano de contingência que as empresas têm se encontra bem estruturado e se aborda todos os tópicos fundamentais. Iniciando por automonitorização. A automonitorização torna-se essencial. O principal objetivo é detectarmos a ausência daqueles que são os sintomas mais conhecidos como sintomas COVID. Porque é que os devemos tentar detectar de uma forma antecipada? Para evitarmos irmos para o nosso local de trabalho e expormos os nossos colegas à possibilidade de contágio. Importa frisar neste tópico que as empresas podem fazer o controle de temperatura dos trabalhadores, desde que nunca haja registros associados a esse mesmo controle. Relativamente às regras de etiqueta respiratórias, as mesmas servem para evitar a projeção de partículas, deste modo não havendo a transmissão do vírus.
devemos preferencialmente utilizar o antebraço para cobrir a nossa boca e o nosso nariz. Friso que, se por aventura utilizarmos a mão, não esquecer nunca de higienizar de seguida. Distanciamento social, como já foi falado, tem sido das medidas mais eficazes no âmbito da prevenção à transmissão do vírus. Isto porque há quebras nas cadeias de transmissão. Nós estamos afastados, não vai haver essa possibilidade de transmissão tão fácil do vírus. Neste ponto, o que é extremamente relevante é que os nossos trabalhadores não se esqueçam de que nos tempos de pausa, que é quando muitas vezes nos relaxamos um bocadinho e esquecemos que esta situação existe, que isso nunca seja descurado. Nos nossos tempos de pausa, tenhamos sempre em mente que também precisamos de manter distância dos nossos colegas de trabalho. A higienização das mãos constitui uma medida de prevenção também bastante eficaz. As nossas mãos tocam em tudo que é superfícies, ou seja, a probabilidade de passar de uma superfície que esteja potencialmente contaminada para outra área, ou mesmo podermos contrair desse modo a infecção, é bastante elevada. Daí devermos regularmente procedermos a uma higienização das mãos, preferindo sempre a lavagem com água e sabão. Não sendo possível no local de trabalho essa lavagem com água e sabão, teremos disponível a solução antisséptica de base alcoólica, onde devemos desinfetar de uma forma regular também as mãos. Os equipamentos de proteção individual, qual é o principal objetivo da utilização do equipamento de proteção individual? É protegermos o trabalhador que está exposto perante um risco, é a proteção do trabalhador. Torna-se, nesse sentido, essencial sabermos quais os equipamentos de proteção individual que devemos utilizar, assim como a forma que os devemos utilizar. No sentido de falarmos aqui um bocadinho dos equipamentos de proteção individual, trouxemos aqui 3 tipos de máscaras, como podem ver. As máscaras podem ser divididas então nos respiradores, que são equipamentos de proteção individual maioritariamente destinados aos profissionais de saúde. Temos máscaras cirúrgicas, em que o objetivo da utilização da máscara cirúrgica é proteger a transmissão dos agentes infecciosos, ou seja, a pessoa que o está a utilizar não vai estar a transmitir para fora. E temos as máscaras muito vulgarmente agora conhecidas e que se começou a ser faladas, as máscaras de uso social, que também são dispositivos de proteção que são compostos por diferentes materiais têxteis e o objetivo é a utilização pela população em geral. Estas máscaras cirúrgicas, então, a quem é que elas se destinam? Destinam-se a pessoas que possam ter os sistemas imunitários mais fragilizados, pessoas mais vulneráveis e para pessoas com as quais a sua atividade profissional acarreta o contacto com uma grande quantidade de pessoas. Abordando agora um bocadinho mais em detalhe a questão do uso das máscaras sociais, a quem é que elas se destinam? As máscaras de uso social, como disse, destinam-se à utilização da população em geral, ou seja, todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados devem utilizar uma máscara de uso social. Alerto, no entanto, que foram saindo, como sabem, as informações e as orientações que têm saído da DGS têm sido atualizadas ao longo do tempo e, por fim, estas últimas orientações e indicações já referem que as máscaras de uso social não devem ser apenas utilizadas em espaços interiores fechados, mas sim em espaços exteriores também, em situações em que haja um grande aglomerado de pessoas, onde hajam grandes ajuntamentos, filas, por exemplo, onde não está a ser possível cumprir ou não é cumprido o distanciamento social. Estas máscaras de uso social, logo no início da pandemia, como certamente todos nós nos apercebemos, existiram muitas empresas que rapidamente iniciaram a produção de muitas máscaras. Houve então a necessidade
de certificar estas máscaras, ou seja, de garantir que as máscaras que estariam a ser produzidas conferiam alguma proteção. É, até ao momento, o CITEV, a entidade que dá essa certificação, que garante que aquela máscara têxtil tem uma proteção adequada, e o CITEV trabalha em parceria com as entidades que regulam a parte da saúde, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, o Infarmed e o Instituto Português da Qualidade. Estas máscaras de uso social também conferem 2 níveis de proteção. Esses 2 níveis de proteção é o nível 2, que são as máscaras que devem ser utilizadas quando há um elevado contacto com o público, que será a realidade das empresas que temos aqui presentes nesta formação, e as máscaras de nível 3, que são as que nós devemos usar também em contexto profissional. Estas máscaras podem ser não reutilizáveis, podem ser classificadas como não reutilizáveis ou como reutilizáveis. Sendo não reutilizáveis, como é evidente, terão uma utilização única. No caso das máscaras virem classificadas com um R de reutilizáveis, elas vêm, como vocês podem ver esse símbolo, elas vêm indicadas com um número X de lavagens, ou seja, significa que elas foram testadas para que mantenham a sua eficácia após o número de embalagens indicadas pelo fabricante. É muito importante que nós saibamos como cuidar das nossas máscaras para nos mantermos protegidos e sabermos que elas são, de facto, eficazes. Para isso, alertam para que as máscaras de uso social sejam utilizadas num período máximo de 4 horas, sendo que sempre que as mesmas se encontrem úmidas, devem de ser trocadas. Existem as questões agora relacionadas com a lavagem. Preferencialmente, as máscaras devem ser lavadas à máquina a uma temperatura de 60 graus, mas sabe-se que torna-se muitas vezes inviável esta lavagem diária de máscaras. Por isso, outra recomendação é a lavagem manual. E relativamente à lavagem manual, ela deve ser mergulhada, deve ficar cerca de meia hora imersa em água e sabão, e alerto para que não seja utilizada lexívia na lavagem destas máscaras, ok? Passando agora às técnicas de limpeza, como percebemos, a parte da higienização e limpeza é fundamental também com medidas de prevenção. Importa que se entenda e que os trabalhadores que estão afetos à limpeza das instalações entendam que existe uma diferenciação entre o que é a limpeza e a diferenciação entre o que é a desinfecção. Para isso também existem produtos nomeadamente diferentes no mercado. Existem os detergentes e existem os desinfetantes. Uma correta e uma eficaz limpeza assenta essencialmente em 4 regras base. A limpeza tem que ser sempre úmida, deve ser realizada no sentido de cima para baixo e deve ser sempre executada na área mais limpa para a área mais suja, sendo que ela deve ser diferenciada. E o que é que eu pretendo dizer com ser diferenciada? Nós devemos ter materiais de limpeza distintos para, por exemplo, as instalações sanitárias, para as copas, para as nossas superfícies de bancadas de trabalho. Não devemos utilizar o mesmo material para estas diferentes áreas. Como tem sido vindo falar durante este webinar, a formação e a informação é muito importante. Todos estes pontos e estas medidas de prevenção, de uma forma geral, que eu fui falando aqui, devem ser transmitidas aos trabalhadores. Nós devemos informar quais são as informações, onde se encontram as informações fidedignas digamos que trabalhadores informados conseguem de uma melhor forma ser mais eficazes na implementação das medidas de prevenção que as empresas estabelecem.
Como referi, têm saído sempre novas orientações, ainda se sabe pouco sobre o vírus, todos os dias se sabe um bocadinho mais, daí esta necessidade constante de atualização, de surgirem novas orientações, e recentemente saíram novas orientações da Organização Mundial de Saúde, que refere exatamente aquilo que eu disse há pouco, que é a utilização das máscaras inicialmente estava prevista para espaços interiores fechados, neste momento não é só espaços interiores fechados, é espaços interiores e exteriores que impliquem um grande aglomerado de pessoas e é muito importante que tenhamos isso em consideração. Não esquecendo que a prevenção começa a partir do momento, começa em nossas casas, evidentemente, mas a partir do momento em que nós saímos até que chegamos aos nossos locais de trabalho, importa frisar que também há cuidados que devemos ter nas nossas deslocações, nomeadamente quem utilize transportes públicos já sabe que existem regras, nomeadamente a utilização de máscara, e devemos na mesma ter os cuidados de higienizarmos as mãos e não estarmos próximos de outras pessoas. Estas mesmas regras e estes mesmos cuidados e boas práticas se aplicam também quando nós utilizamos a nossa viatura individual, no entanto, a partilhamos com outros colegas de trabalho. Devemos ter o cuidado também de utilizar as máscaras, tentar promover sempre que possível um arejamento da viatura natural através da abertura de janelas e ter o cuidado nesta fase de evitar trazer objetos junto de nós. Temos a bagagem para esse mesmo efeito. Muito obrigado, doutora Telma Silva, por esta participação. De seguida vamos aprofundar e particularizar um pouco mais as medidas específicas dentro do atendimento ao público, sendo que esta será uma componente que está a par da engenheira Lúcia Costa. Engenheira Lúcia, por favor. Muito bom dia. No seguimento da apresentação anterior, em que se foram abordados portanto, as medidas de prevenção gerais, irei então focar-me nas medidas específicas. A Direção-Geral de Saúde divulgou orientações específicas, nomeadamente para estabelecimentos ao público, restauração e bebidas, procedimentos legislados em hotéis e procedimentos em clínicas, consultórios e serviços de saúde oral. No atendimento ao público, devemos ter em atenção algumas orientações. O local de espera deve ser um terço da capacidade normal. O atendimento no balcão é muito importante garantir a distância dos 2 metros, sinalizar o pavimento, a existência de barreiras, de forma a que haja uma separação entre os colaboradores e os utentes ou clientes. Na entrega direta dos materiais ou produtos, deveremos ter em atenção que evitar o contacto direto, ou seja, criar um local em que se possa colocar o produto ou o material que se quer entregar, depois o cliente então fará o levantamento. É muito importante termos em qualquer local, principalmente na entrada dos estabelecimentos, sempre a solução de higienização das mãos. Portanto, em relação ao tipo de superfície em que nós temos obrigatoriamente que aumentar a frequência das desinfecções, existe uma orientação da DGS, no número 14, em que deve ser feita nas áreas em que o toque mais frequente deve ser feita 6 vezes por dia, torneiras, dispensadores de senhas 1 vez por hora, as instalações sanitárias no mínimo 3 vezes por dia. Temos também de ter em atenção que, no caso de haver uma comunicação de um caso suspeito, toda a área de isolamento, canalizações, tetos e sistemas AVACs também deve ser feita logo essa intervenção. Relativamente à restauração e bebidas, temos que, foi obrigatoriamente, que tivemos de reduzir a capacidade máxima de forma a garantir o distanciamento de 2 metros, ter visível a capacidade máxima para poderem estar no interior, de preferência utilizar em áreas de exterior,
O agendamento prévio também é muito importante, é uma forma de garantir que está a funcionar. É desaconselhável os lugares em pé e os pedidos de pagamento ao balcão deverá ter uma sinalização de distância para poder garantir essa segurança. Ainda na restauração e bebidas, é muito importante quando se criar circuitos que possam manter a distância adequada, ou seja, as pessoas que necessitam de utilizar as instalações sanitárias, ao circular, terem a distância segura das pessoas que estão sentadas na mesa. Retirar sempre os motivos decorativos das mesas. As emendas devem ser substituídas, poderá ser através da impressão numa toalha de mesa que são descartáveis, ou então, em último caso, utilizar uma emenda plastificada que, após o uso, deve ser feita a desinfecção. A ventilação é muito importante em qualquer espaço. Relativamente aos colaboradores, incentivá-los sempre a higienização entre cada cliente, a utilização obrigatória durante o período de trabalho das máscaras. É muito importante nesta fase só colocar os utensílios, portanto, talheres, pratos, copos, só quando na presença, ou seja, na presença do cliente que os vai utilizar, mas já fazia parte da boas práticas a lavagem dos utensílios a uma temperatura entre os 80 e 90 graus através de uma máquina. Relativamente aos hotéis, portanto, já temos que ter mais cuidados, portanto, sempre disponibilizar a solução antisséptica na entrada e nos pisos, criar 2 equipas diferentes para as intervenções, ou seja, é muito importante que a equipa que faça a limpeza do quarto não seja a mesma que faça a remoção da roupa. A nível destes profissionais que façam a remoção da roupa e a limpeza, devem utilizar mais equipamentos, nomeadamente batas, luvas, os óculos e a máscara, portanto, P2. Nas regras específicas para a mudança de roupa dos quartos e limpeza das instalações, é muito importante que façam de uma forma a que, como já tinha sido referido, as áreas das mais limpas para as mais sujas. Neste caso, é importante que o uso do pano de limpeza seja de uso único. E relativamente à limpeza e desinfecção, muito importante também o balde portanto, a balde e a esfregona da limpeza da casa de banho ser diferente do balde e da esfregona do quarto. Relativamente à clínica e consultórios, portanto, temos mais uma orientação, que é a número 22, que está disponível na DGS, em que é obrigatoriamente também ter a solução antisséptica, os agendamentos devem ser feitos, portanto, prévios, para evitar ter utentes na sala de espera, e a nível de regras específicas. Deve ser feita uma triagem prévia à consulta, os riscos, ou seja, quando percebermos exatamente qual é o tipo de tratamento que necessitam, os riscos de procedimentos da transmissão, portanto, deveremos ter em atenção também que, caso seja mesmo necessário e urgente fazer uma consulta, se o utente estiver contaminado ou se estiver com dúvidas que possa estar, devem ter em atenção que só marcar essas consultas ou para o final da manhã ou para o final da tarde, de forma que não haver partilha da sala de espera. Em relação aos procedimentos antes, durante e após a consulta, deve-se ter em atenção garantir que o utente, portanto, só possa entrar com máscara, que faça a higienização das mãos. Deve-se também ter em atenção que durante a consulta, manter sempre a porta fechada do consultório, evitar sempre a realização de procedimentos que possam gerar aerossóis.
Após a consulta, é aconselhável, é obrigatório, a limpeza dessas instalações, renovar o ar do gabinete e recolher todo o material utilizado para poder fazer e enviar rapidamente para a sala de esterilização. A nível de equipamentos de proteção individual, é preciso terem atenção que alguns realmente são descartáveis, os que não são, por exemplo, óculos ou viseira, deve ser, após a cada consulta, devem ser desinfetados. Muito obrigado, engenheira Lúcia, pela sua intervenção. Nós terminamos esta primeira parte, digamos assim, em que expusemos todos os temas que achamos relevantes. Vamos agora abrir aqui um tempo para que os nossos estimados participantes elaborarem e formularem as suas questões, que eu vou apresentar ao auditório. Por isso, vamos fazer um ligeiro compasso de espera para a vossa formulação das questões, para nós expormos ao auditório. Está-me, entretanto, já a chegar a algumas das questões. Eu começo por enunciar esta primeira questão, em que está baseada essencialmente com o atendimento ao público e citando a questão colocada por um participante, se no atendimento ao público a utilização de máscara cirúrgica complementada com viseira pode ser a alternativa a FFP2. Sendo um tema misto, tanto a nível de saúde ou tanto a nível de segurança, abordo esta questão possivelmente do Dr. Mário e à doutora Telma. Muito bem. É uma boa questão. Realmente, as máscaras cirúrgicas estão divididas em 3 níveis. A máscara de nível 1, de 2 e a 2R. Efetivamente, para termos o nível de segurança 2, ou seja, um nível de segurança que nos permite ter alguma segurança para o próprio, ou seja, o próprio o utilizador, portanto o profissional que está a utilizar a máscara, também ele ficar protegido, temos que utilizar as máscaras cirúrgicas 2 e 2R. A máscara cirúrgica de nível 1 não é totalmente segura, embora também ofereça alguma segurança. Portanto, em alternativa à AP2, no caso de não existir, realmente a máscara cirúrgica 2, a 2R não é necessária, a 2R elas são muito semelhantes, a taxa de filtração bacteriana é de 98%, portanto, são muito semelhantes, a única coisa que difere é o diferencial de pressões, mas, portanto, podemos usar a máscara cirúrgica de nível 2, juntamente com a viseira. Portanto, é uma segurança razoável, a viseira protege também uma parte da mucosa ocular, portanto, não é uma proteção tão eficaz como os óculos fechados, mas a viseira protege de alguma forma também a mucosa ocular. A mucosa dos olhos também é uma via de entrada do vírus, com certeza que sabem isso. Portanto, é uma alternativa. Agora, a máscara cirúrgica, para ser equivalente à P2, tem que ser a máscara de nível 2. Portanto, a máscara cirúrgica 2 ou 2R, mas a 2 é suficiente. Eu posso aproveitar para acrescentar e para clarificar apenas uma coisa. A utilização de máscara e a utilização da viseira pretendem proteger áreas diferentes. A viseira, como o Dr. Mário disse, é para proteger a parte ocular e a máscara a parte respiratória. Pode sim, é uma boa alternativa, e também há a alternativa da máscara de uso comunitário de nível 2, que, como referi, ela é adequada e tem ou garante um nível de proteção para quem tenha um contacto frequente com o público. Muito obrigado a ambos pelos vossos esclarecimentos. Esperamos que eles tenham ido de encontro da expectativa de quem colocou a questão. Temos aqui uma formulação de uma segunda questão que eu vou direcionar diretamente para a doutora Alice Marques, que é, citando, de que forma devem as empresas fornecer informação dos média e não só aos seus colaboradores? Muito obrigada pela questão. Muito bem. Então, vamos lá ver. Já fazia parte das regras e da legislação em vigor acerca dos serviços de segurança e saúde no trabalho, que os trabalhadores devem ter formação e informação e sensibilizações
sobre temas ligados ao trabalho, sobre temas de fatores de risco. Ora bem, em relação a isto, portanto, as empresas já deveriam ter, no passado, sistemas de formação e informação. Aliás, existe uma legislação específica no Código de Trabalho, onde são preconizadas horas específicas obrigatórias de formação em cada ano para os trabalhadores. Nós temos que implementar variedíssimas formas, dependendo da tipologia da empresa, mas desde a criação de uma intranet onde atualizamos informação pertinente e onde se pede à equipa de informática que, por exemplo, coloque como abertura obrigatória quando alguém chega ao trabalho e faz o seu login no seu computador, obrigatoriamente tenha que passar por aquela mini formação ou por aquela informação atualizada, é uma forma. Outra forma é a fixação de cartazes, a distribuição de folhetos, a intervenção direta dos técnicos de segurança ou mesmo dos profissionais de saúde, no caso de necessidade, em pequenas sessões de esclarecimento. O acesso a linhas telefónicas, conforme eu tinha já também referido atrás, de apoio, a linha telefónica de apoio dedicada, pode ser criada. Claro que estas linhas de apoio telefónico têm limitações temporais, poderão eventualmente ser uma questão acrescida de custos para as empresas, porque terão que montar um sistema que permita a utilização deste tipo de plataforma e basicamente é este o formato mais direcionado, mais objetivamente direcionado a cada atividade em particular ou a cada setor em particular. Existe informação generalizada e generalista, existe naquelas 4 fontes que eu referi. O Centro Europeu de Controlo de Doenças é, sem dúvida, na minha opinião, o local onde existe informação mais fidedigna e mais atualizada sobre Covid-19 e sobre a evolução do próprio vírus SARS-CoV-2. É a partir daí que nós, aqui na nossa empresa, temos atualizado guidelines e temos feito chegar aos nossos clientes muita informação. Nos sites das empresas que providenciam serviços de segurança e saúde no trabalho, como a nossa, temos uma área dedicada à informação da população em geral. Qualquer pessoa pode aceder e ir lá e colher e recolher informações e inclusive fazer download de pósteres, download de regras para fixar, de folhetos para distribuir, etc. Isso pode fazer-se de variedíssimas maneiras. É muito eficaz. A questão dos pósteres está estudada como sendo uma das mais eficazes. Outra tática que se pode realizar relativamente à fixação de cartazes ou de pósteres é a mudança da sua localização periodicamente. Esta tática resulta bem, porque só o facto da mudança já obriga as pessoas a lá irem de novo para perceber o que é que se passou. Por vezes não se passou nada de muito relevante em termos de alteração, mas a mudança de local faz com que as pessoas relembrem o que lá está escrito. Muito obrigado, doutora Alice. Nós temos aqui uma outra questão relacionada com as soluções de limpeza e eu manteria, de certa forma, a palavra e alargaria também ao outro auditório, porque podem haver vários inputs sobre este tema. A questão é, citando, quais são as soluções de desinfecção e limpeza alternativas à lexívia e ao álcool? Bom, na realidade, tecnicamente, pode haver outras soluções que sejam eficazes em aniquilar o vírus, mas, na verdade, oficialmente, as entidades que supervisionam estas áreas só reconhecem as soluções alcoólicas e as soluções cloradas. Nas soluções cloradas, leia-se as que contêm a lexívia, são as mais indicadas para determinados tipos de superfícies
designadamente para superfícies como os pavimentos, as casas de banho, a higienização de sanitários, etc. As soluções alcoólicas são, de facto, as que mais desinfetam locais de trabalho e equipamentos de trabalho sem dano para os próprios equipamentos. O álcool em si é mais agressivo para a pele do que o álcool gel e, portanto, para a higienização das mãos continua-se a insistir no álcool gel. Haverá outras substâncias químicas que podem eventualmente eliminar o vírus, mas não estão adotadas oficialmente. Há referências a soluções de tipo os limpa-vidros, por exemplo, que contêm altas concentrações de ácido acético e que podem eliminar uma quantidade de agentes bacterianos e virais mesmo, mas não estão cientificamente adotadas como sendo as mais eficazes. Haverá outros produtos, como os desengordurantes. Falou-se muito no início desta pandemia, quando se estava a caracterizar o vírus, que o vírus tinha tipicamente uma afinidade para se ligar a produtos ou a locais com gordura e, portanto, pensou-se e pensava-se, e ainda se pensa, que as soluções antigordurantes aniquilam também o vírus, mas isto não está adotado oficialmente, portanto eu não posso dizer aqui que existe uma alternativa clara, segura e cientificamente comprovada de que estas soluções alternativas sejam realmente 100% eficazes. Muito obrigado. Pegando um pouco na pequena abordagem que já fez, eu vou colocar esta questão diretamente ao Dr. Mário Miranda, até dada a sua especialidade também. A questão é, citando, o álcool gel é saudável para a pele? Não, não é. Mas, como disse a doutora Alice, apesar de tudo, é a menos má das soluções de desinfecção cutânea. O álcool gel, que tem soluções hidratantes, portanto é um composto que também tem algum poder hidratante. Muitos também têm algumas substâncias anti-inflamatórias derivadas da aloe vera, algumas são glicerinadas, portanto têm glicerina, portanto conferem alguma proteção adicional. E também temos que reconhecer o seguinte, a solução alcoólica permite não remover totalmente a gordura cutânea, ou seja, faz uma desinfecção sem remover a nossa gordura natural da pele, totalmente, remove alguma. Enquanto que se utilizarmos um sabão potente ou um detergente potente, podemos ficar com as mãos sem qualquer proteção natural, ou seja, a nossa proteção lipídica natural. Portanto, como forma de evitar as doenças, que agora obviamente que se está a falar muito nisso, as doenças de pele, as dermatites irritativas e no futuro as dermatites de contacto alérgicas, que vão ser um problema, é inevitável, vão ser um problema de saúde pública, um misto entre lavagem frequente, mas não todos os 5 minutos, lavagem frequente com água e sabão e aplicação de solução alcoólica, que é o que desde há muitos anos se pratica nos hospitais, é assim que se faz. Ou seja, não se lava permanentemente as mãos quando é necessário alguma manipulação. Nos intervalos da lavagem de mãos pode-se utilizar a solução alcoólica. Portanto, isso evita efetivamente a destruição da barreira lipídica natural das mãos. Mas é uma questão importante e que deve ser abordada, sim. Muito obrigado, Dr. Mário, pelos seus esclarecimentos. Vamos então a mais uma questão. Esta eu direcionava para a engenheira Lúcia, e a questão é, em pequenas empresas de atendimento ao público, como um café, que medidas de implementação são mais urgentes? Portanto, devem ter em atenção que o distanciamento, portanto, terem a disposição de mesas que garantam esse distanciamento, devem ter também uma solução antisséptica, portanto, para as mãos, e também é muito importante não descurarem a parte do HCCP, portanto, nós estamos a falar muito sobre este tema, mas convém também
que é uma base também de forma a que haja segurança. Mas a parte realmente do distanciamento é o mais importante. Ok, muito obrigado, engenheira Lúcia. Vamos então, estou a fazer só aqui um ligeiro compasso de espera para perceber se entretanto surge mais alguma questão, se não, que a nossa equipa preparou também algumas das questões frequentes para formular resposta. Vamos então aqui ver a questão, algumas questões frequentes que são colocadas. Eu pediria, por favor, à engenheira Lúcia se complementava algumas e, obviamente, aos restantes oradores, algum acrescento que pretendam fazer, estejam totalmente à vontade. Portanto, relativamente ao ar condicionado, portanto, há muitas dúvidas se deve ser utilizado ou não. Relativamente a este ponto, tem que se assegurar de que é retirado diretamente do exterior o ar e não deve haver a recirculação desse ar. Portanto, há um sistema no próprio ar-condicionado que podemos fazer desligar esse sistema. Portanto, é preciso também terem atenção que quando se usa esses equipamentos, portanto, tem que se reforçar a limpeza e desinfecção mas mesmo assim deve-se privilegiar, portanto, a ventilação natural. Eu posso pegar na questão das orientações técnicas da Direção-Geral de Saúde. São de cumprimento obrigatório, porque qualquer orientação que é emanada de uma entidade que é reguladora ou supervisora de uma atividade num país em estado de emergência ou em estado de calamidade, como estamos ainda, estas orientações têm que ser seguidas como se fossem um diploma legal, têm uma força idêntica à força da lei e, portanto, são de cumprimento obrigatório. Neste momento, posso-vos transmitir a notícia de que no dia 16 foi publicado um despacho que delega na ACT a fiscalização de todas as medidas que dizem respeito à propagação, à contenção e prevenção da Covid-19 em empresas. Isto é, mesmo as normas que são diretamente ligadas à saúde, quase exclusivamente, e que, portanto, competem à DGS a sua regulamentação, neste momento foram delegadas para a ACT fazer a fiscalização em completo. Portanto, qualquer equipa da ACT pode fiscalizar todas as medidas que estão implementadas nas empresas e que dizem respeito à prevenção e contenção, informação e todas as que dizem respeito a planos de contingência, a execução dos mesmos planos nas empresas. Quem está agora autorizado e a fiscalizar é a ACT. Chamo a vossa atenção também para o facto de, por exemplo, na área da Grande Lisboa, na área da ARS de Lisboa e Val do Tejo, foram promovidas e estão a ser promovidas enormes quantidades de fiscalizações e de promoções de testes, e isso foi feito através justamente do Ministério do Trabalho. Não foi o Ministério da Saúde que implementou todas estas medidas no terreno. Portanto, a partir de agora, chamo a vossa atenção para estarem atentos a que a ACT é a entidade supervisora por excelência por causa da saída desse despacho. Obrigado, doutora Alice. Relativamente às questões 2 e 3, a 3 já acabamos por abordar diretamente quando nos foi colocada a questão da máscara e da viseira. Se eventualmente quiserem complementar alguma informação ou reforçar algum ponto, sintam-se totalmente à vontade. Relativamente à questão 2, a questão do isolamento. Eu posso dar resposta a esta questão. Sim, por favor, doutora.
A questão da sala de isolamento deve ser uma questão que deve ser contemplada no plano de contingência. As empresas devem ter identificada e definida dentro da sua própria empresa qual será a área para o isolamento perante um caso suspeito de um trabalhador. Esta sala deve respeitar uma série de indicações, nomeadamente estar preparada com um kit de alimentação não perecível, deve ter à disposição do trabalhador que lá esteja em isolamento um telefone, e há uma questão que muitas vezes as empresas têm uma dificuldade, que é todas as superfícies desta sala de isolamento devem de ser fácil higienização e facilmente laváveis. E a realidade é que muitas empresas vão tendo alguma dificuldade em encontrar uma área isolada, muito devido à constituição das empresas que maioritariamente agora é em open space. E por isso, o que se encontra previsto na orientação é que, no caso de não haver uma sala que reúne estas condições, pode ser usada uma secção inteira para isolar o trabalhador, e está a ser considerada como possibilidade a utilização da própria viatura desse colaborador, se o tiver, para fazer o isolamento. No caso de nenhuma destas condições se reunir, terá mesmo que se fechar a empresa, enquanto o trabalhador fica em isolamento e são tomadas as diligências seguintes pelas autoridades competentes. Muito obrigado, doutora Telma. Nós, antes de encerrarmos, ia só perguntar aos quatro oradores, os quais agradecemos desde já a vossa participação e o vosso contributo, se querem, muito sucintamente, numa frase, deixar alguma recomendação, algum foco em particular. Eu só queria reforçar a questão de que não pode haver relaxamento de forma alguma. A pandemia continua prevalente, não sabemos muito bem a evolução, não sabemos muito bem a sua evolução epidemiológica. Há uma tendência da população em geral para desconfinar excessivamente, para relaxar muitas das medidas de proteção, e os profissionais que fazem o atendimento ao público serão as primeiras, ou das primeiras, vítimas desse excesso de relaxamento. Portanto, não, de modo algum, não facilitem, não relaxem, obriguem os próprios utentes, os próprios clientes a cumprir escrupulosamente as regras que estão no plano de contingência e, portanto, é só a minha mensagem. Obrigado. Não sei se mais alguém quer acrescentar ou se podemos encerrar esta nossa ação. Eu só quero agradecer a todos a presença e dizer que estamos disponíveis para dúvidas ou outras questões que queiram colocar, e agradecer também à Médis por este convite e reforçar mais uma vez aquilo que o Dr. Mário Miranda acabou de dizer. Não podemos relaxar. A pandemia está aqui e não vai ser encerrada rapidamente. Muito bom dia a todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Desta forma vamos então dar por encerrada esta nossa ação. Agradecemos obviamente a todos aqueles que estiveram desse lado e que interagiram connosco, é muito importante esta dinâmica. Esperamos também igualmente que esta ação tenha sido do vosso agrado, foi para isso que a Médis, em parceria com a Atlanticare, desenvolveu a mesma, e agradecemos e reforçamos a importância da vossa participação, e um agradecimento também particular a todos os oradores e à equipa envolvida nesta ação. Por fim, aproveitamos apenas, e a título de nota final, informar que após este ciclo de ações, o webinar será divulgado no site da Médis e poderão naturalmente, dentro dos contactos disponíveis, reforçar qualquer questão, qualquer dúvida. Tanto a Atlanticare como a Médis estão totalmente disponíveis para isso, é para isso que cá estamos. Por fim, mais uma vez agradecer imenso a vossa participação e a vossa interação, e continuação de um ótimo dia, e encontramos-nos na próxima ação do webinar. Muito obrigado. Continuação de um bom dia.